Então, olá, boa noite. Vamos iniciar nossa live de Êxodo, capítulo 5, se Deus quiser. É, entramos numa. Eu não preciso ficar sempre dando essa explicação, né, de início, mas entramos agora numa era em que Deus está começando a agir para a libertação do povo dele, né? Como ele também agiu na libertação do seu povo e nossa, através de Cristo. Então, sempre as mesmas coisas vão se repetindo, ele vai mostrando, né, obviamente, como ele nos protege e lida na nossa vida e está sempre presente. Deixa eu pôr aqui o negócio para carregar, porque eu tô com a sensação de que o computador vai acabar a bateria. E para que isso não aconteça, a gente se previne. Então vamos lá, vamos fazer uma oração. Meu Deus, Senhor Jesus Cristo, obrigada, Pai, por esse encontro que o Senhor marcou. Obrigada pela dedicação na qual o Senhor nos põe aqui diante da tua palavra. Obrigada pelo Senhor nunca deixar, Senhor, que nos falte a tua palavra como alimento para o nosso espírito. Obrigada por nos proteger. Obrigada por nos trazer aqui, fazer com que o Espírito Santo nos dê vontade de estar próximo a ti perante a palavra. Obrigada, meu Deus. Obrigada, obrigada, obrigada. Nessa sexta-feira, nessa leitura, que o Senhor possa nos mostrar cada vez mais a tua mão na nossa vida, assim como o Senhor está mostrando na vida de Moisés, na libertação do seu povo que o Senhor escolheu, meu Deus. Obrigada pela tua mão em todas as áreas da nossa vida. Obrigada, 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 Jesus. Então vamos iniciar nossa live hoje, em nome de Jesus, nos livre de todos os tipos de artimanhas malignas para nos distrair ou tirar nossa atenção de ti ou nos afastar de ti. Pedimos a sua proteção e que o Espírito Santo possa ser nossa bússola, nosso GPS, nos guiar em todos os caminhos, escolhas da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, para honrar e louvar o teu nome, digamos amém. Então vamos lá. Êxodo capítulo 5. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. E o faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe sair, deixe Israel sair? Israel é um povo inteiro, não está falando uma pessoa só, né? Então ele, quem é esse Senhor? Algumas traduções falam quem é esse Senhor, que é para nos ajudar a entender na gramática, porque quando ele fala quem é o Senhor para que ele obedeça, é como se ele estivesse falando com o próprio Moisés e Arão ali, mas não é, o S está maiúsculo, então ele está né, direcionando isso a Deus. Então ele fala quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe. Eu não conheço o Senhor, não sei qual é o Senhor que você está falando, e eu não deixarei Israel sair. Ontem, Deus tocou no meu coração quando acabou a live. Eu estava lavando louça, estava fazendo alguma coisa, e Deus colocou no meu coração de explicar algo. Eu quero voltar aqui, já que Ele me lembrou de fazer isso agora. Quando Deus falou ontem, quando eu estava falando ontem, que na leitura, lendo, né, nós lemos que Deus disse que ele iria endurecer o coração de Faraó. E 2 segundos depois, eu falei que Deus não usa a gente como fantoche. E aí acabou a live e tudo mais. Eu fui para a cozinha e eu estava lavando a louça ou lavando alguma coisa, não me lembro, e Deus tocou no meu coração explicar o que é o fantoche, ao mesmo tempo em que eu estou dizendo que ele iria endurecer o coração do faraó. Então eu falei, tá, e qual é a explicação para isso? Como é isso? E o que veio no meu coração, o que veio em mim para poder explicar para vocês? Circunstâncias que Deus vai fazer com Moisés e com Arão vai fazer com que um coração de orgulho, um coração de pedra, um coração fechado e inclinado para o mal de Faraó se endurecer. Então, quando Deus fala, eu vou endurecer o coração dele, tem todas as formas, por exemplo, para a gente pensar que Araão chega lá com seu irmão, com Moisés, e ele tá lá e ele fala, bom, ele já entra pedindo para que eles saiam. Primeira coisa que ele vai dizer, peraí, ele já pedindo para que eles saiam do Egito, né? Primeira coisa que vai fazer é mexer no ego do faraó, mexer no orgulho do faraó. É o poder, como é que ele vai deixar o povo que caça, que cuida do rebanho, que dá o alimento, que cuida de não sei o quê, que cuida de não sei o que mais não sei o quê, que, né, que faz o Egito ser o Egito, como é que ele vai deixar esse povo? Então já começa ali ele ter um coração que, olha como ele desdenha do Senhor. Quem que é esse Senhor para obedecer? Eu não conheço o Senhor.
Então, o que Deus endurece o coração dele, e que pode ser também ele mexendo no coração, absolutamente, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas como ele não tem a natureza da gente ver, ele usando a gente como um fantoche, gostei disso, gostei daquele, ele brincando com a gente, porque ele nos dá a livre escolha de fazer as coisas, obviamente com o Espírito Santo é muito difícil ter livre-arbítrio, porque você sabe quando é errado, você sabe quando não é errado, e você acaba não fazendo se você quer honrar o Senhor, né? O que seja o errado que a gente está falando aqui. Então, quando a gente está falando de endurecer um coração, e você mexe no orgulho de alguém, no ego de alguém, aquilo endurece o coração da pessoa. Então, imagina você chegar ali para um faraó, um rei, basicamente, né? Ele chega ali e você fala: olha, eu quero que o meu povo inteiro, que construiu isso aqui, que, aliás, até hoje ninguém sabe como foi construída, né? As pirâmides, etc, etc. Mas eu vou contra qualquer tipo de coisa que a pessoa fala, qualquer tipo de que tá em livros e blá blá blá. E para mim, se você vê uma pirâmide, né, pedrinha por pedrinha ali, para mim, isso aí tem coisas dos Nephilims, que é os gigantes, mas na minha opinião, assim, foram os judeus, os israelitas, juntando um com um e, sabe? Porque é tipo uma escadinha, a pirâmide não é reta, assim, né? Ela tem pedra em cima de pedra em cima de pedra. Então, acho que eles foram criando lá de tanto que eles foram escravizados. Foram 400 anos escravizados. Então, como é que você vai chegar? Agora mudando de assunto. Como é que você vai chegar para o faraó e dizer assim: olha, o meu Deus mandou liberar todo mundo. Mandou todo mundo embora. Então, imagina para o faraó como é que é ouvir aquilo ali. A primeira coisa que ele vai fazer é fechar o coração. Então, Deus, na sua imensa, obviamente, no seu imenso poder, ele pode tocar e fazer o que ele quiser no coração de quem ele quiser. Mas o que eu acredito que foi me dito, me passado no coração e na mente quando eu estava lavando a louça, e bem no momento em que eu falei que Deus não nos usa como fantoche, né? Porque tem ser humano que pode dizer, ué, mas ele não usa como fantoche, e você está falando que ele está dizendo ali que eu vou endurecer o coração, então ele pode mexer assim no coração. Como é que isso, né? Então, para que você entenda, ao redor da nossa, né, nossa vida, nossos olhos, também pode nos endurecer. Então você chega para o faraó com uma atitude agressiva dessa, de olha, você tem que tirar você tem que liberar o povo que cuida da sua cidade, do seu isso daqui, que faz isso aqui acontecer, que gira a economia disso aqui, que cuida de vocês, né? Que são os escravos de vocês. Eles estão sendo pagos para trabalhar, eles são escravos. Ele aumenta a carga dos israelitas para que eles trabalhem mais, para que eles sofram mais. Então há, obviamente, um poder muito grande quando chegam duas pessoas dizendo, olha, tem que mandar a gente embora para fazer a oferta para o nosso Senhor. A primeira coisa que ele vai fazer é de jeito nenhum. Então, ali já fechou o coração dele. Se ele tivesse um coração aberto, ele diria: mas quem é o seu Senhor? Por que eu tenho que deixar isso? Vocês vão voltar? Vocês vão continuar me servindo? Não. Ele já chegou falando: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Eu sou o Senhor, eu sou o faraó, eu sou. Então há ali como Deus fechar o coração dele no orgulho, né? Mas não Deus fazendo assim: vou botar orgulho nele. Pim! O que Deus pode, porque ele é Deus. Mas ele está dizendo que levando duas pessoas para chegar para esse aqui e dizer: deixe-nos embora, automaticamente um coração orgulhoso se fecha, um coração com ego se fecha, um coração. Então, tá aqui explicado de acordo com o que foi o que, né, eu senti que eu deveria falar para vocês. Bom, versículo 3. Eles insistiram. O Deus, olha, aí você começa a insistir mais, você tira a paciência da pessoa, o coração vai se fechando mais ainda. Então Deus está agindo para fechar o coração dele, né? E o nosso também. Tem pessoas que nos irrita, né? Nos tira a paciência, e aí não é Deus falando, vou tirar a paciência do coração dela. Plim! Não, mas chegaram pessoas ao seu redor que te fizeram perder a paciência. Então, isso foi o que eu vi, ok? O que eu ouvi de passar. Então, versículo 3. Eles insistiram, o Deus dos Hebreus. Ele veio ao nosso encontro. Agora, permite-nos caminhar 3 dias no deserto. É o tempo de ir, tempo de voltar, e como nós falamos, 3 dias, é o da morte e ressurreição. Permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele todos nós moramos aqui, atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. Ou seja, fechou o coração de novo e está ali falando: vocês estão gastando meu tempo e o de vocês, voltem para o trabalho.
E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, por que ele está falando fazer de trabalhar? Porque isso aqui é modo de reprodução. Se eles não estão trabalhando, eles não estão assistindo TV, estão fazendo alguma coisa. Então, o que eles estão dizendo? Ele está falando aqui. Essa gente já tem tanta gente que você deixa eles com tempo vazio para emprenhar, ó, para engravidar as mulheres? No mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos. Tá vendo? Eles faziam os tijolos. Não forneçam mais a palha ao povo para fazer os tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar a palha. Então aqui ele está dificultando, ele está tirando a ferramenta que ele está dando para eles trabalharem. Está piorando a história dos israelitas. Mas exijam que eles continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. Então ele está cortando o tempo deles e ainda fazendo eles trabalharem mais ainda. São preguiçosos e por isso estão chamando, iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Então ele está achando o quê? Que os israelitas estão dizendo, a gente está com preguiça de trabalhar, por favor, nos libere que a gente quer passear e voltar. É isso. Iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção para mentiras. Então, aqui o que ele está tentando fazer, ele está tentando ocupar a mente deles, para que eles não fiquem, né, não se rebelem, por exemplo, mantendo eles ocupados. Os feitores e os capatazes foram dizer isso ao povo. Assim diz o faraó: já não lhes darei palha. Saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito a fim de ajuntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinham palha. Mesmo se vocês tiverem que procurar palha lá e ela cá, a gente quer o mesmo horário, cargo, mesma coisa. Que era impossível. Como é que você vai fazer a mesma quantidade de tijolos se você está indo que procurar matéria-prima para poder fazer o tijolo? Antigamente, antes da lei ali dele, era dado a eles a matéria-prima. Agora eles têm que caçar. Então eles querem o impossível. Os capatazes israelitas indicados pelos feitores do faraó eram espancados e interrogados. Olha que tristeza. Por que vocês não completaram ontem a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó. Por que trata os teus servos dessa maneira? Não se fornece a nós, teus servos, a palha e contudo nos dizem façam tijolos? Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó. Preguiçosos é o que vocês são. Preguiçosos. Por isso, andam dizendo, iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Vê, aqui é guerra espiritual, aqui é contra louvar a Deus, aqui é contra servir a Deus, aqui não é contra sair do Egito, aqui é contra louvar a Deus. Esse é o problema que endureceu o coração de Faraó, é saber que tinha um outro Senhor, é saber que, mas isso obviamente é um mal maligno, né? Que detesta que a gente ore, que a gente leia a palavra de Deus, que a gente obedeça, que a gente tema ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E eles lhes disseram: o Senhor examine e o julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste a este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo e tu de modo algum libertaste o teu povo. Finalizamos hoje. Aqui é nós, basicamente, questionando. Com tudo isso que eu estou passando, meu Deus do céu, por que é que tem mais isso para eu fazer, para eu passar? Com todo o sofrimento que eu estou passando, Senhor, por que é que tem mais isso acontecendo? Senhor, o Senhor me prometeu isso, por que é isso que está acontecendo? Senhor, que... Então,
a necessidade da gente entender o tempo em que Deus trabalha na nossa vida, a forma com que Deus trabalha na nossa vida, está escrito aqui. Você não precisa de ninguém para te falar isso. Você precisa ler que na palavra de Deus está demonstrando um caráter de Deus. Ele tem um tempo hábil para as coisas, ele tem um momento correto de fazer as coisas acontecerem. Eu, o Senhor, no tempo certo, farei acontecer. É isso que ele diz em Isaías. Então, o que que a gente consegue ver aqui é que ele está dando. O caráter de Deus é: no tempo correto eu vou fazer as coisas, e mesmo assim a gente é difícil entender, é difícil esperar, é difícil compreender, às vezes dói, às vezes. Mas Deus está nos mostrando especificamente como ele está agindo, e às vezes parece. Sabe quando fica pior para ficar bom? Não tem esse ditado assim que é para ficar bom tem que ficar ruim primeiro, ou que tem que ficar ruim para ficar bom primeiro? Para fazer essa limpa toda e tirar Deus de lá, o sofrimento está vindo junto. E faz parte. Então, às vezes, na sua vida, vai ter alguma decisão que você vai tomar que ela vai vir com dor. Vai vir com alguma coisa, sabe? A decisão que você vai tomar, mas depois é para o bem. Depois vem para acalmar. Primeiro a tempestade, depois é calmaria. Então, aqui, ele não entende isso, obviamente, porque ele está achando que Deus falou que, ó, você me tirou de lá do deserto, né, com a minha esposa, com meu sogro, aí me trouxe para cá para libertar o povo, mas eu fui pedir para libertar e não fui libertada. Por que que você está fazendo? E ainda está maltratando mais ainda. Então é difícil a gente entender a timeline de Deus, é difícil a gente entender, mas é a fé que permanece que faz. Se você permanecer na fé, se você crer, se você não duvidar, se você estiver ali em todos os momentos, seja difícil ou seja fácil, seja bom ou seja ruim, seja rápido ou seja demorado, seja leve ou seja pesado, se você aguentar na fé, se você entender na fé e orando, obviamente, né, você estando em contato com ele. Aqui, Moisés está, o que ele está fazendo aqui agora, Moisés, é oração. Oração você está o quê? Falando, uma oratória, você está falando com Deus. A oração ela é dada para algo ser dado em troca, né? Obviamente você não vai com o coração com a intenção má, de pedir esperando que Deus devolva. Então, Deus, quando ele está no período, quando a gente está no período, no momento de oração, a gente está entregando algo a ele que é um sacrifício. A oração ele é um sacrifício. Então, você vai enviar para ele a oração, ele vai te enviar algo. Aqui, Moisés está orando. Então, na nossa vida, no nosso caso, é a mesma coisa. Por mais que a gente não entenda a situação, é sempre conectado e orando para a gente entender. E ele está em movimento. Nenhum momento ele abandonou, nenhum momento ele falou, vai lá, se vira, eu vou endurecer o coração dele e boa sorte. Nenhum momento ele fala isso. Ele falou o tempo inteiro, estou com você. Mas ele não aceitou de primeira. Estou com você. Mas eu não sei falar. Estou com você. Mas Deus está demorando. Estou com você. E é isso. E como o Espírito Santo dele habita em você, não tem como ele não estar com você. Então depende de você falar, de você orar, de você clamar, de você adorar, de você temer, de você respeitar. Tudo parte primeiro de nós. A parte dele ele fez, que não era obrigatório, ele fez, nos deu a graça, nos deu a salvação. Agora fica na nossa mão, né? Então aqui Moisés tem uma missão, Moisés tem uma missão muito grande a fazer. Ele acha que está dependendo só dele, chegar lá, mas não depende dele. Está dependendo do Senhor e o Senhor está movendo. É só o fato da gente entender, esperar, orar e saber que Deus está fazendo, principalmente. Tudo ocorre para o bem daquele que ama o Senhor, de todo o seu coração, sua alma, seu espírito. Então, para você ter algo, é óbvio que para você ter como é que fala, um direito, também tem que ter um dever. Então, para com Deus, há o dever do temor, é o dever da oração, é o dever de servir a Ele e tudo mais. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Não haverá tempo certo a não ser o de Deus. Não haverá tempo certo a não ser o de Deus. Sim, é isso mesmo, Vi. É o de Deus e é isso. E a gente não adianta tentar fazer da nossa forma algo mais rápido, porque tudo está no tempo dele. 400 anos demorou para esse tempo aqui chegar, para ele poder agora libertar o seu povo, né? Então é assim com a gente também. Enfim, depende de nós, do nosso coração, de como estamos inclinados ao ouvir. É isso. Fiquem com Deus, amo vocês. Eu nunca falo, bom, você tem um bom dia amanhã, até a hora da live e tudo mais, mas é fim de semana, a gente não vai se ver, então que Deus tenha misericórdia, amor, graça, bênçãos na vida de cada um de vocês para esse fim de semana. E que vocês aproveitem o fim de semana de vocês. Eu acho que é Dia dos Pais, se não me engano, então feliz Dia dos Pais. Para os seus pais ou para quem for pai aqui, e que vocês aproveitem. Para quem não tem pai, você tem o do céu, que é o nosso Pai eterno. Então, é isso. E para aqueles que não estão aqui, que vale a lembrança, o amor que vocês têm, obviamente. Né?
Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até segunda-feira. Beijo, Thay. Bom final de semana. Beijo, meu amor, para você também. Um beijo a todos.